truques e teorias. Algumas destas teorias são verdades absolutas e mas na prática não se apreciam tanto, e outras ainda que são absolutos mitos pasteleiros. Este vai ser o primeiro vídeo para termos mais amostras, mais terreno de jogo, e vamos também ver se há alguma diferença que se aprecia no resultado final por causa das massas serem diferentes.